Mesmo assim, com tudo isso, o Flamengo mostrando uma força muito grande, cara. E essas turbulências, elas são criadas, até pensando no período que eu estive em clube, mas elas são criadas de uma maneira tão fácil assim, porque é só uma entrevistinha assim, sabe? Sei lá, alguém vai dar uma entrevista lá, um dirigente, um executivo, um presidente, um vice-presidente, dá uma entrevista que seja, ela repercute com qualquer pequena frase negativa. Sim. Aí você imagina agora quando o coordenador médico fala que se alguém quiser contratar o De La Cruz é pra fazer qualquer coisa que não seja jogar futebol em alto nível. Cara, aquele textinho, ele acabou com a carreira do De La Cruz. Basicamente. Exatamente. Aquela plataforma que a gente usava lá do Noise Feed, né? Noise Feed. Dá pra colocar, ao invés do mapa de lesão, lá a frase do Ronco, né? Deixa Não registrado. precisa nem das lesões dele, né? E é Pelo uma amor de pena, Deus, assim, logicamente, se isso for se confirmar, né? Se o De La Cruz não tiver mais nível físico pra atuar. É uma pena, o De La Cruz é muito bom jogador. E, inclusive, foi um titular importante em boa parte dessa temporada no Flamengo, né? Mas assim, vamos ver, né? Também não dá pra acreditar em qualquer coisa que o médico fala no WhatsApp pros amigos, né? Vazou, ficou muito ruim, é verdade. Mas assim, tem que ser feita essa análise agora, né? Pra entender como se vai ou não vai ter o De La Cruz. E internamente é complicado porque o Ronco, né? O médico, o chefe do departamento médico se envolve numa crise. Em meio a essa crise tem a crise do Pedro, que agora voltou a ser titular, é verdade, com a mensagem do Boto, que queria vender o Pedro, né? E aí, cara, o time que dentro do campo é muito bem organizado, tem um trabalho muito bom do Felipe, tem muita qualidade com seus jogadores e parece que, tá querendo como o Matheus falou, se destruir internamente, né? E o Boto, eu imagino que muito dessa pressão no José Boto, né? No departamento de futebol do Flamengo, vem também do BAP, né? Do presidente ter que se envolver em alguns momentos, né? E aí, no que muito se falou de que, o Flamengo agora tem uma gestão profissional. Mudou, agora o Flamengo tem gestão profissional. Não é verdade, não parece ser verdade. Até que ponto? Você pega duas negociações que aconteceram recentemente. O Mickey lá, que seria contratado, não foi por conta da repercussão da torcida. Matheus Gonçalves estava praticamente certo para ir pro Cruzeiro. Não foi por conta da repercussão negativa da torcida Isso é também. profissional onde? É isso que eu quero citar. E aí o BAP até deu uma entrevista recentemente falando da Liga, né? Que o Flamengo não vai aceitar a Liga porque tem que dividir a grana. E aí o Flamengo dá muito mais audiência do que os outros, num pensamento retrógrado e absurdo, se colocando como dono do futebol brasileiro. Cara, é inacreditável. Passa longe de qualquer coisa que se assemelhe a profissionalismo ali, né? E assim, me parece pressionado esse time do Flamengo internamente falando e na questão da gestão. Acho que o movimento do Saul, por exemplo, é sim um movimento pensando em campo, mas é um movimento também pensando em nome, pensando em tamanho, né? Pensando em mídia, pensando no que ele poderia fazer. O movimento do Carrascal, essa demora com o Carrascal, por exemplo, é algo que traz mais pressão também no Flamengo, que, agora o Samulino, né? Agora o Emerson Royal, são contratações muito grandes, impressionantes, né? Se fecharem, logicamente, o Samu não ainda, mas o Emerson Royal já fechado. Mas são contratações grandes, impressionantes, esportivamente sim, mas em mídia também. E acho que isso não dá pra gente desconectar uma coisa da outra. Mas a do Emerson eu entendo porque precisava. Não, precisava. Não tô falando que não tem nada esportivo. Tem muita coisa esportiva na questão do Emerson, na questão do Samulino, na questão do Carrascal, na questão do Saul também. Mas é um Flamengo que acelera, começa a fechar contratações no momento de crise, né? Normalmente é aquela cortina de fumaça. E assim, eu tô muito curioso pra ver a nova cara do Flamengo, né? Que já começa a mudar de estrutura sem o Gerson, desde a saída do Gerson. Agora, contra o Bragantino, mostra muito claramente um 4-4-2, né? Com a linha defensiva, os dois volantes, o Jorginho e o Everton Araújo, com o Luiz Araújo e o Arrascaeta pra dentro, né? Dois pontas, dois meias que jogam pelo lado do campo, mas não aproveitam tanto o corredor, articulam por dentro. 4-2-2-2. O 4-2-2-2, com o Bruno Henrique muito próximo do Pedro, né? E acho que é a nova cara desse time que era muito posicional, que ocupava o espaço de uma maneira muito racional, muito simétrica, e agora passa a ter um pouco mais da questão relacional do jogo do Felipe Luiz. Mas acho isso legal. foi nesse jogo. Nesse jogo, Nas sim. outras partidas em que o Plata foi titular, por exemplo, daí já no 3-2-5 tradicional na construção das jogadas. Exatamente. Eu acho que ele também tá criando variações, e daí, como você citou, não tem o Gerson, que era importantíssimo nessa engrenagem desse sistema. Agora ele tá criando variações. Não significa que ele não vai usar muitas vezes 3-2-5, 3-1-6, enfim, o que for. Mas também tá criando outro cenário, outras possibilidades, porque não dá pra depender só de uma coisa. E por que o Vinha vai tão bem ontem, né? Cara, é o cara que consegue explorar o corredor.
tanto quanto o Wesley, ele explora bem o corredor pelo lado esquerdo. O Varela é bom? O Varela tá bem na temporada, mas tá torto, né? Jogando pela esquerda. Não consegue chegar tanto ao fundo. O Varela segurava muito mais para ser um terceiro zagueiro. Quando o Vinha entra, o Jorginho passa a ser o cara entre os dois zagueiros, mais no jogo, para deixar o Vinha ter o espaço para explorar o fundo, para explorar o corredor, né? Então acho que pareceu um time muito mais funcional e um time muito menos engessado, porque a posição natural dele, né? Mas o Ayrton Lucas também não é esse cara? Pode ser. Mas machucou, né? Então. Sim, mas eu digo... O Vinha, logicamente, ele tem uma técnica até, na minha visão, mais apurada. Também do acho. que Ayrton Lucas, do que É que o o próprio Lucas eu Alexandre. acho mais rápido. Mais né? rápido. Mais É um cara que explosivo. rasga mais a defesa. Chega mais Mas no fundo. o Ayrton Lucas também é um cara que me agrada bastante, porque ele aproveita muito bem o corredor, cara.